coveiro vê algo estranho no cemitério todos os dias, até que cria coragem e... Trabalhar dentro de um cemitério certamente não é o emprego dos sonhos da maioria das pessoas. E quando se trata de um trabalho em que você precisa passar a noite toda nesse lugar, cercado de mistérios e silêncio, sentir medo não é uma opção. Jorge era um pai de família que há mais de 2 anos vivia de bicos e empregos temporários, pois sua vida estava em uma espiral de azar que não deixava parar emprego algum. Toda empresa que Jorge começava a trabalhar simplesmente falia ou mudava de donos, e logo ele começou a imaginar que o azar estava nele e que ele era o grande culpado dessas coisas acontecerem. Supersticioso, Jorge era do tipo que não passa embaixo de escadas, não fica na frente do espelho em dias de chuva e quando se depara com um gato preto, apesar de gostar do bichinho, faz de tudo para não chegar perto. Apesar dessa mente cheia de manias, Jorge era um homem muito trabalhador e amoroso com seus filhos e esposa. Por isso, quando ele se deparou com a vaga de coveiro para o cemitério de sua pequena cidade, ele teve que colocar na balança qual medo pesaria mais: o terror que sentia só de pensar em uma alma penada ou a possibilidade de suas crianças passarem fome por causa da falta de dinheiro. Ele não pensou 2 vezes e se candidatou à vaga. O salário era muito melhor do que ele estava acostumado a ganhar nas obras e capinas de lotes, que costumava pegar para ganhar uns trocados. E rapidamente foi aceito para começar já na mesma noite, pois estavam precisando de alguém com urgência. Mas é claro que eles pagam bem, ninguém quer ser coveiro noturno, ele disse à esposa quase chorando de medo enquanto vestia o uniforme do cemitério pela primeira vez. Larga de ser medroso, homem, a esposa respondia. Alma penada não existe. Relutante, ele pegou o crachá e a galocha para seu primeiro dia e fez o sinal da cruz umas 20 vezes antes de cruzar a porta. Muito fácil falar, já que não é você que vai ficar no meio das catacumbas. Foi a última coisa que a sua mulher o ouviu dizer antes de cruzar o portão. Os filhos de Jorge morriam de rir desse medo patológico que seu pai tinha de fantasmas. Nem mesmo os filmes de terror que as crianças adoravam ele tinha coragem de assistir. Mas quando ele entrou pelo portão do cemitério e recebeu as chaves e as instruções do outro coveiro, Jorge sentiu na pele o que realmente era medo. Naquele cemitério, os coveiros exerciam várias funções. Além de ter que ficar sempre à disposição para trabalhar em enterros, independente do horário, capinar os matos que cresciam em volta dos túmulos e vigiar todo o perímetro para que arruaceiros não invadissem o local também faziam parte de suas obrigações. A noite caiu praticamente no mesmo instante que o outro coveiro foi para casa e Jorge ficou sozinho com a sua lanterna e seu radinho de pilha. Havia uma guarita bem nos fundos, onde ele podia ter uma vista quase que panorâmica de todas as covas, lápides e corredores que formavam seu novo ambiente de trabalho. Jorge quase não tinha coragem de olhar através da janela, sempre com medo de ver algo que pudesse fazer seu coração parar com um susto. Ele foi até o painel de disjuntores e acendeu as lâmpadas amareladas, que deixaram o aspecto do cemitério ainda mais fantasmagórico, mas ou era isso ou a total escuridão. Com o passar das horas, ele acabou se acostumando com o silêncio e começou a ficar mais aliviado por seu primeiro dia estar sendo até mesmo tranquilo. Jorge ficou paralisado com a batida repentina em sua janela e viu o vulto de alguma coisa acinzentada passando pelo ar. Com as pernas duras e as mãos trêmulas enquanto empunhava sua lanterna, o estreante coveiro abriu a porta da guarita e começou a iluminar cada canto onde a luz alcançava. "Quem tá aí?" Jorge tentou gritar com a voz entalada na garganta. O que ele temia aconteceu. Ninguém respondeu. Jorge então teve que fazer o que era sua obrigação. Ele pegou o cacetete que ficava guardado na guarita e começou a caminhar entre os túmulos, à procura de algum invasor. O cemitério era cercado por 3 muros altos de concreto, e somente na parte leste havia uma antiga cerca de madeira e arame farpado que há muito a prefeitura prometia substituir por um novo muro. Além dessa cerca, havia um bosque. E no meio desse bosque, a casa de um criador de cabras que ninguém quase nunca via.
Jorge caminhou até os limites dessa cerca e o seu coração quase parou quando ele viu que um pedaço do pau que firmava os arames estava se mexendo. De repente, ele viu olhos brilhantes e soltou um grito quando a coisa abriu as asas e saiu voando. Então ele viu que se tratava de um urutau, um pássaro que ele odiava por ser conhecido como pássaro fantasma e já ter lhe pregado esse mesmo susto em outras ocasiões, já que aquela era uma ave que adora se camuflar em cima de troncos e paus. Depois de se recuperar do susto, Jorge voltou para sua guarita e esperou as horas se passarem. Ele não sabia, mas nas noites seguintes, os motivos de seus medos seriam ainda mais reais. Era o segundo dia de trabalho como coveiro e nenhum defunto ainda tinha chegado em seu turno. Jorge dava graças a Deus por isso e começava a relaxar quando teve a impressão de ter escutado uma voz. Ele saiu com sua lanterna mais uma vez e conferiu se não havia nenhum urutau nas cercas para assustá-lo de novo. A voz então se transformou em sussurros e conforme ele se aproximava do corredor central do cemitério, a voz simplesmente desaparecia. Alguém aí? Ninguém respondia. Jorge escutou a mesma voz por diversas outras noites. Ele teve a sensação de enxergar uma luz saindo dos túmulos algumas vezes e sempre que corria dava de cara com o vazio. Aquilo estava o assustando muito e o seu medo acabou virando piada na cidade depois que ele contou toda a história para o outro coveiro, que deu com a língua nos dentes. Jorge estava disposto a provar que havia um fantasma o atormentando. E por isso, ele comprou uma câmera que tinha a função de luz noturna e instalou naquele corredor. No dia seguinte, Jorge escutou os sussurros outra vez, mas preferiu ficar dentro de sua guarita, só olhando à distância e rezando para que nenhum fantasma ou demônio se revelasse bem na sua frente. Quando o dia raiou, ele correu até a câmera e retirou o cartão de memória. Chegando em casa, a primeira coisa que fez foi acordar a esposa para que ela assistisse ao seu lado à filmagem, pois ele não tinha coragem de ver aquilo sozinho. Contrariada, a mulher se levantou e, sonolenta, ficou ao lado do marido. Eles começaram a ver a filmagem e nas primeiras horas nada acontecia. Jorge adiantou o filme até que ele conseguiu ver uma sombra. O movimento entre as sepulturas chamou a atenção até mesmo de sua esposa, que logo ficou toda arrepiada ao perceber que o marido não estava vendo e ouvindo coisas. Eu falei que tinha alguma assombração ali. A imagem estava um pouco borrada por causa da escuridão. E somente o movimento da sombra foi visto nos primeiros minutos daquela cena. Só que, em seguida, uma luz suave começou a ganhar vida em um dos memoriais que ficavam naquele corredor. Então eles notaram a silhueta de uma criança na parede oposta. Parecia um menino com alguma coisa em suas mãos. E isso fez o coveiro desligar o computador onde assistiam a cena. Por que você fez isso? Perguntou sua esposa. Eu não quero ficar vendo fantasma de criança morta. Vou pedir demissão hoje mesmo. Não faça isso, marido. Esse trabalho nos oferece plano de saúde e cesta básica. O que vai ser de nós se você não conseguir outro emprego melhor? Jorge prometeu aguentar mais algumas noites. Pelo menos até encontrar um novo emprego provisório, mas ele estava mesmo disposto a se demitir. Acontece que seu filho caçula adoeceu naquela mesma semana. E Jorge precisou ignorar o medo para manter o seu emprego, pois, como sua esposa havia dito, o plano de saúde faz muita diferença na vida de quem tem criança. Mesmo assim, aqueles momentos em sua guarita foram de puro terror. Jorge não apenas ouvia os sussurros, quando começou a ver a sombra de criança caminhar pelos corredores de túmulos. Certa vez teve a impressão de escutar a coisa noturna cantar uma canção de escola e depois tentar decorar a tabuada. Ele já estava no seu limite quando decidiu que era hora de enfrentar o medo e tentar, de alguma forma, dar paz àquela alma perdida. Jorge conversou com um padre que deu a ele um frasco de água benta, mas o padre também não acreditou em suas histórias. Mesmo assim, ele estava decidido a jogar a água benta na tumba de onde a voz saía, e assim ele fez naquela noite em que levou o maior susto de sua vida. Era uma sexta-feira, por volta das 10 da noite, quando Jorge escutou a voz outra vez. Ele saiu de sua guarita com as pernas quase travadas, mas mesmo assim
conseguiu chegar sem fechar os olhos até o corredor onde o som ficava mais alto. Ele viu a luz que saía de dentro do memorial que ficava em cima de um jazigo e, quando se preparou para jogar água benta sobre o túmulo, escutou um grito de criança e, na mesma hora, desmaiou. Jorge ficou ainda mais assustado quando o menino jogou a própria água benta em sua cara para fazê-lo acordar. Foi então que o coveiro percebeu que não havia fantasma algum e que ele estava diante de uma criança em carne e osso. "Você quase me matou de susto", o menino disse quando Jorge recobrou a consciência. "Eu quase te matei de susto? Eu literalmente desmaiei. E o que você está fazendo dentro desse santuário?" Jorge então olhou para o local onde o menino estava sentado e entendeu que a luz que ele via todas as noites, na verdade, era uma espécie de luminária que o garoto colocava por cima de cadernos e livros. Confuso, o coveiro levou o garoto até sua guarita, para que ele pudesse explicar o motivo que o fazia invadir o cemitério todas as noites, a ponto do homem acreditar que estava diante de uma assombração. O menino se chamava Raul e tinha 9 anos. Raul explicou que aquele santuário de mármore ficava exatamente em cima do túmulo de sua mãe. O menino morava na casa do criador de cabras, que era seu padrasto, e desde que a sua mãe faleceu, eles dividiam um teto, mas não se falavam. Raul explicou que o padrasto o culpava todos os dias pela morte da mãe, mesmo isso não fazendo sentido algum. Certo dia, enquanto estava indo buscá-lo na escola, a mãe de Raul acabou batendo o carro direto em uma árvore. A perícia descobriu que ela estava alcoolizada e sem cinto, e o menino nunca viu a mãe chegar ao portão onde a esperava. Desde então, o padrasto o retirou da escola e o proibiu de encostar em um lápis ou caderno outra vez, ou então ele seria castigado. Foi aí que Jorge viu os hematomas no corpo do menino. O pequeno Raul explicou que amava estudar, por isso ele escondeu no túmulo de sua mãe todos os materiais que o homem prometeu queimar. Assim, sempre que seu padrasto dormia, ele corria até o cemitério para poder ler e escrever ao lado dela, pois assim ele não se sentia sozinho. A história do garoto comoveu Jorge. E após ele conversar com a sua esposa, tomaram uma importante decisão. Eles denunciaram o padrasto de Raul à polícia e ao conselho tutelar. O menino então foi levado a um orfanato e ficou por lá algumas semanas. Só que a frase do menino, "Aqui eu não me sinto sozinho para estudar", que ele disse ao se referir ao túmulo da mãe, pegou na mente de Jorge de uma maneira que ele não conseguia escapar. Jorge e a esposa entraram com o pedido de adoção naquele mesmo mês. O padre da cidade ajudou a convencer as autoridades que aquela era uma família estável para receber o pequeno Raul. E eles acabaram conseguindo autorização para iniciarem o processo de adoção. As investigações descobriram que o padrasto de Raul já praticava maus-tratos com a criança mesmo antes de sua mãe falecer. Foi descoberto também que ele fazia o mesmo com a esposa e por isso ela acabou se tornando uma alcoólatra. Jorge manteve-se firme em seu trabalho de coveiro, pois agora toda vez que ele via Raul sentado ao lado de seus outros filhos, com um sorriso no rosto enquanto estudava, ele sabia que tinha mais um motivo para vencer seus medos e parar de acreditar em fantasmas. O homem sabia agora que fantasmas não existem e que os verdadeiros monstros se escondiam entre os vivos. E ele estava disposto a nunca mais deixar esses monstros chegarem perto de suas crianças. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar uma curtida para apoiar o canal e ativar o sininho. Esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora fica como minha sugestão, especialmente para você. Um abraço. Deus te abençoe.